Muito bem. Professor Rodrigo, agora você que vai estar na mira aí, meu amigo. Eu peguei o microfone agora. A questão é a seguinte, já que você falou aí, você vai estar naquelas perguntinhas capciosas. Se prepare aí. A pergunta é com relação às profecias messiânicas. E é a seguinte, quem mandou foi o Daniel, ele é de Macaé, Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: Jesus não cumpriu as profecias relativas ao Messias em Ezequiel 37, 26, vamos ler o que está escrito aqui, ó, se vocês quiserem abrindo aí, é Ezequiel 37, 26 a 28, Isaías 43, 5 a 6 e Isaías 2, 4 e também Zacarias 14, 9. Vamos lá para a gente contextualizar a questão aqui, para a gente colocar o professor Rodrigo na mira, hein? Ezequiel 37, 26 diz o seguinte, 37, 26 a 28 diz: farei com ele uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles, e ali ficará para sempre. Viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Isso é o que fala Ezequiel 37, 26 a 28. Isaías 43, 5 e 6 diz o seguinte: não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste ao oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe cair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. E depois, lá em Isaías 2, deixa eu abrir aqui, 2:4, diz o seguinte, Isaías 2:4, vamos cá. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Vendo esses textos, professor, dá a entender de que isso era para acontecer quando Jesus esteve aqui na Terra. Ou seja, ele ia criar o seu reino aqui. E aparentemente não foi isso que fez. O que esses textos estão querendo nos dizer aqui? Realmente, será que Jesus não cumpriu a profecia relativa ao Messias? Ao ser o Messias? Muito bem. Ao amigo que faz essa pergunta, que está conosco em casa, eu vou responder essa pergunta colocando uma pergunta que foi feita na época que o Talmud estava sendo escrito. O que é o Talmud? O Talmud é um tratado religioso, doutrinário, escrito por rabinos judeus, que explicam a doutrina deles, as dificuldades teológicas que eles tinham. E na época em que o Talmud estava sendo escrito, os próprios rabinos colocavam a seguinte pergunta, é muito parecida com a sua. Afinal de contas, é o rabino Ben Eliezer que escrevia isso. Como virá o Messias? Em glória e majestade, como diz Daniel, ou montado num jumentinho, como diz Zacarias? E eles tinham tanta dificuldade para resolver isso que alguns judeus entendiam haverá dois Messias. Em Qumran, por exemplo, há alguns que entendiam que dois Messias teriam que vir, um glorioso e um sofredor. Afinal de contas, como resolver isso? É simples. Na verdade, não há dois Messias, nenhuma contradição na Bíblia, mas sim duas fases da vinda do Messias. Na primeira fase, o Messias vem como um humilde servo sofredor para morrer, para pregar a paz, para ser rejeitado, aquele descrito em Isaías. E numa segunda fase, ele vem em poder e grande glória e majestade para tornar realmente o seu reino um reino mundial. Essa segunda fase ainda está para acontecer. Então, nessa segunda fase é que todos esses textos mencionados vão se cumprir, como, aliás, eles são assinalados no Apocalipse. Quando você lê o primeiro texto lá de Ezequiel, eu sentarei sobre eles o meu santuário. Lá no Apocalipse fala, qual que é o santuário? É o próprio corpo de Cristo, que habitará com eles. Naquela terra não vi santuário, porque o próprio Deus estará com eles. É nesta época que todas aquelas gloriosas profecias vão se cumprir. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem coisa alguma que nos aflige. Então, repetindo, sumarizando, há duas vindas do Messias. Uma primeira como um servo sofredor, uma segunda como rei glorioso e juiz de todos os povos. Esta segunda ainda não aconteceu e todas essas passagens que foram lidas referem-se à segunda parte da vinda do Messias. As demais que referem-se ao servo sofredor, que seria rejeitado, morto, tirado do povo, estando com morto na sua sepultura, todas elas, 100% delas, se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Todas, sem exceção. Muito bem, muito bem.